Lucas 12, 16 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi? Então disse: vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado? Para quem será? Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra, que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que possamos sair daqui edificados. Assim oramos, em teu nome. Amém. Toda parábola deve ser lida à luz do seu contexto. É o contexto que determina os sentidos das parábolas e não o contrário. Uma parábola deve ser interpretada sempre levando em consideração o fato de que Jesus está contando essa parábola para ilustrar um ensino importante que precisava ser dado num contexto maior. E que contexto maior é este que envolve a parábola do homem rico, ou do rico insensato? Se você prestar atenção neste exato momento no versículo 1 do capítulo 12, você vai descobrir que o contexto de Jesus é o contexto de uma aglomeração. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos. Assim como Mateus 5 nos revela que as multidões estavam ali, diante de Jesus, mas delas saem os discípulos e Jesus se dirige a eles. A mesma coisa acontece em Lucas capítulo 12. As pessoas se acotovelam, as pessoas se aglomeram, elas se atropelam umas às outras, mas Jesus se dirige sempre aos seus discípulos. E o ensino de Jesus é um ensino de cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. E ele vai chamar esse fermento dos fariseus de hipocrisia, que no português moderno é cinismo. Uma maneira de viver aquilo que a gente de fato não vive. A gente transparece uma vivência que não é a nossa vivência. A gente teatraliza a experiência de seguir a Jesus. A gente não segue a Jesus. Então é a ideia do real e do virtual. A ideia de transparecer aquilo que de fato não é, aquilo que de fato não ocorre. Então, no meio dessa situação toda, Jesus ensinando aos discípulos, o versículo 13 nos diz algo muito curioso e importante. Alguém dentre a multidão lhe disse: mestre. Este que chama Jesus de mestre está entre os discípulos ou entre a multidão? Entre a multidão. Ele sai de dentro da multidão. E sai dizendo exatamente o seguinte: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Imaginem que a multidão está ali, ao lado de Jesus, não é? Aquela coisa toda. Jesus se dirige aos discípulos, ele sabe onde os discípulos estão,
Começa a dizer ele, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o fermento dos fariseus. E dali a pouco, depois de tanto ensinar, Jesus é abordado por um homem que sai do meio da multidão e o chama de mestre. Mas a maneira como ele aborda Jesus é uma maneira meramente retórica. E a gente vai saber que este, que se aproxima de Jesus chamando de mestre, no primeiro momento a gente poderia logo de cara já identificá-lo. Porque é assim que a gente é identificado quando a gente se dirige a Deus, né? Toda a sua maneira de se dirigir a Deus identifica quem é você. Por exemplo, você não precisa dizer que você é servo de Deus quando você começa a sua oração dizendo Senhor. Você começa chamando Deus de Senhor, em silêncio você já está dizendo quem você é. Se você começa a sua oração dizendo Pai, em silêncio você está dizendo quem você é, o que você é. Se você chama Deus de Criador, em silêncio você já está dizendo o que você é. Se você chama Deus de Mestre, em silêncio você está dizendo o que você ao mesmo tempo é. Ele diz mestre, mas a grande pergunta é, ele é discípulo? A gente descobre algo muito interessante acerca desse homem que aparece do meio da multidão e que chama Jesus de mestre. Algo curioso, pessoas podem chamar Jesus de mestre, mas não enxergá-lo como mestre. Não tratá-lo como mestre. Você pode chamar Deus de Deus e não tratá-lo como Deus. Você pode chamar Deus de Senhor e não tratá-lo como Senhor. Assim como esse homem que do meio da multidão se dirige a Jesus, chamando-o de mestre, mas a pergunta é, ele o trata como mestre? Você vai ver que não. E aí você naturalmente vai se perguntar, mas Jonas, como assim ele não trata Deus, não trata, melhor dizendo, Jesus como mestre? Observe que ele diz mestre, e logo em seguida diz exatamente o seguinte, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Vamos meditar um pouquinho sobre isso? Diga a meu irmão que reparta comigo a minha herança. Você acha mesmo que esse é o tipo de abordagem que se deveria fazer a um mestre? Ele não quer saber de Jesus a opinião. Ele não quer saber de Jesus o que ele pensa. Ele não quer o ensino de Jesus. Ele não quer saber a vontade de Jesus. Ele não quer saber o que Jesus acha. Ele está dando uma ordem. Diga a meu irmão que reparta comigo minha herança. Ele chama Jesus de mestre, mas não o trata como mestre. A hipocrisia dos fariseus, ela não provoca só o legalismo como uma teatralização da fé. A teatralização da fé não só nos torna irreais na nossa experiência com Deus, mas torna irreal a nossa abordagem com Deus. Ele chama Deus de mestre, ele chama Jesus de mestre, mas ao mesmo tempo diz a Jesus o que ele tem que fazer. A experiência na vida pastoral ela é muito curiosa, porque boa parte das pessoas que se aproximam dos pastores para pedir conselho, elas, na verdade, elas não vêm para pedir um conselho. Elas vêm pedir, diz para o meu marido, diz para a minha esposa, fala com o meu filho, fala com o meu irmão ali que está do lado, fala com aquele diácono, fala com aquele presbítero. Já vem com a solução pronta. O casal está em crise, chega com você já com a solução pronta. Quando chega com a solução pronta, eu falo assim, gente, eu não preciso fazer mais nada aqui, vocês já estão com a solução pronta, pode ir embora. Ah, não, pastor, então tá, vamos conversar? Vamos. Ah, ok, melhorou. Se já vem com a solução pronta, não tem o que fazer, não ser tomar uma bronca. Tá certo? Qual é a bronca que Jesus dá no rapaz? Homem! Quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Sou eu que vou decidir esse negócio aí?
Você me chama de mestre, mas me trata como juiz? Jesus então olha para ele e faz exatamente a pergunta: como é que você está? Como é que você faz uma abordagem dessa? Você já veio com a solução pronta? Mais ou menos assim, né? Você é uma pessoa incrível, muito criativa, com ideias empreendedoras. Não só você é uma pessoa criativa na sua empresa, mas você é criativo também com a sua própria vida, vida pessoal, familiar e etc. Então, como você é um homem de negócios, você chega com Deus para fazer um negócio com Deus. Então, o seu negócio é maravilhoso, não é? Porque você mais ou menos pensa assim: tudo que eu planejei vai dar tudo certo. Mas eu preciso, não é aquilo que alguns empresários chamam de uma noiva. Em especial uma noiva rica, que possa bancar, tá certo? O meu empreendimento. Senhor, é o seguinte, a ideia é minha, tá certo? Eu entro com a ideia, o senhor entra com a grana. A minha ideia é maravilhosa, eu já tenho toda a solução, eu já tenho toda a resolução, tudo o que precisa ser feito já está aqui na minha cabeça esquematizado. Eu só preciso que o Senhor dê o aval. O Senhor só precisa investir o seu poder. O Senhor precisa só entrar com a sua parte. A gente não quer saber o que Deus pensa. A gente não quer saber quais são os planos de Deus. A gente simplesmente tem um plano maravilhoso, mas a gente não tem o recurso necessário para que este empreendimento possa ser realizado. Então a gente recorre a Deus para fazer um negócio com Ele. Pedir para Ele um aval para uma decisão que já foi tomada. Aquele rapaz já tomou uma decisão. E ele não quer ouvir o que Jesus quer ensinar. A única coisa que ele quer é que Jesus, que é reconhecido pela sua autoridade no ensinar, porque quando Jesus ensina, ele não ensina como os mestres e escribas, porque ele ensina como quem tem autoridade, e que da mesma forma que Jesus tem ensinado com autoridade, ele agora com essa mesma autoridade possa fazer aquilo que os mestres e escribas não têm conseguido fazer. Dizer ao seu irmão que reparta parte da herança que lhe cabe. Ele não quer ouvir a Jesus, ele não quer saber o que Jesus pensa da situação, ele simplesmente já tem uma solução. Mas qual seria a solução de Jesus? Qual seria a solução de Jesus diante de dois irmãos no impasse? Você acha que seria favorecer um? Você acha que seria simplesmente dizer: ah, tá bom, vai, faz aí, ó, dá logo a parte dela, senão você vai apanhar, menino? Parece que não. Jesus, ele não veio como um juiz daquele contexto que servia apenas como um repartidor, como um divisor de bens, quando os bens estavam sob litígio, sob disputa. Jesus, ele não veio para dividir, ele veio para reconciliar. É tão interessante isso, não? Duas mulheres têm seus bebês, elas estão felizes com a maternidade, mas numa determinada noite uma delas dorme sobre o seu bebê, ele morre, ela fica desesperada, enterra o seu bebê, mas no meio do luto, ela começa a observar a outra mãe amamentar o bebê, o seu bebê, e ao mesmo tempo seu seio materno cheio de leite, cheio também de tristeza. Ela olha tudo aquilo e não aguenta. Ela não aguenta, por exemplo, a ideia de pensar que não, eu vou ter um outro filho. Ela não suporta a ideia de ter que passar por tudo de novo. Ela não suporta a ideia de ter que recomeçar. Para ela, recomeçar é a coisa que ela menos quer fazer na vida. E quando a gente não quer recomeçar,
a gente quer atalhos. E a melhor maneira de a gente fazer um atalho é furtar, cobiçar, roubar, tomar o que não é nosso. Então ela cobiça o bebê da outra mãe, prepara a emboscada e toma o filho que não lhe pertence. Ela é como diz Jeremias, capítulo 18, se não me falha a memória, né? Como uma perdiz que choca ovos que não pôs. A outra mãe fica revoltada, e então começa uma briga entre as duas. Elas estão brigando porque existe ali algo a ser disputado. E o curioso é que a confusão é tão grande que ela não consegue ser resolvida entre elas e ela vai ganhando proporções. E é isso que acontece. Uma briga entre duas pessoas, dali a pouco vira uma briga entre duas famílias. Dali a pouco a briga entre duas famílias vira uma briga entre facções dentro da igreja. E de facções na igreja vira uma briga entre países. Brincadeira. Mas essa briga, essa luta, essa batalha toda vai aumentando em proporções. E quando ela chega nessas proporções, é necessário que o rei faça ali a sua intervenção. E é isso que acontece. Levam as duas mulheres, levam o bebê, as duas estão dizendo, é meu filho, ponto final. E aí precisa ser tomada uma grande decisão. Salomão é um repartidor. Salomão é um juiz. Salomão vai julgar. E ele precisa dar a boa medida. Ele precisa dar a medida certa. O juiz vai julgar e dar a parte que é certa. Só que ele vê que tem algo estranho naquela história toda. Então ele diz, me traz uma espada. Eu vou partir a criança no meio. E é interessante que quando a gente está numa disputa, se a gente tem um coração, digamos assim, peludo, a gente vai ficar numa guerra tão ferrenha de um para com o outro, que a primeira coisa que a gente vai esquecer é o tesouro. Aquilo pelo que estamos disputando. E aí, quando isso aqui some, quando o bebê desaparece, o que a gente só quer é destruir e vencer o outro. A herança pouco importa. Então é isso que Salomão faz. Repartam a criança no meio. E aí algo acontece de extraordinário. Uma daquelas mães que está numa disputa com a outra diz o seguinte, não precisa fazer isso não. Ela é capaz de abrir mão, ela é capaz de levar o prejuízo, ela é capaz de perder a sua condição como mãe legítima daquela criança, mas para que aquela criança sobreviva, enquanto a outra queria repartir. Qual é a diferença de uma mãe para outra? A coisa que realmente importa não desapareceu. Sempre que tiver uma briga entre você e uma outra pessoa, terá sempre uma coisa realmente importante ali. E que pode desaparecer. E quando ela desaparece, o que sobra é agressão. Um está agredindo o outro. Um está agredindo o outro. Um está agredindo o outro. Agressão em cima de agressão. Agressão em cima de agressão. E a coisa que realmente importa desaparece. O que importa é vencer. O que importa é superar. O que importa é sair ganhando. Aquela mãe resolve sair perdendo. E naquele exato momento, Salomão diz exatamente o seguinte, ó, pega esse bebê aqui e vai para você, porque você é a mãe legítima. Isso é repartidor. Isso é um repartidor. Aquele irmão estava levando para Jesus um problema da mesma natureza. Uma disputa com seu irmão. Mas Jesus, quando ouve aquele rapaz fazer o que ele está fazendo, Jesus não está preocupado em repartir. Jesus não está preocupado em resolver o litígio. Jesus está preocupado com o coração daquele homem que saiu da multidão, tratando ele como mestre, mas não o considerando realmente como mestre, pedindo para que Jesus faça, pedindo para que Jesus ordene, pedindo para que Jesus dê a solução que ele acha ser a melhor solução, para que Jesus faça aquilo que ele considera ser o melhor caminho. Então Jesus o repreende e esquece ele. E ao esquecer ele, ele sabe que quem saiu, que aquele homem saiu de uma multidão, tá certo? Ele estava falando com os discípulos, esse sujeito sai da multidão, ele chama Jesus de mestre, mas a gente já sabe que discípulo ele não é. Então, como ele sai do meio da multidão com essas dificuldades todas, com esse pensamento todo, Jesus então agora, veja o que ele diz, versículo 15, disse ao povo.
Então agora aquilo que Jesus estava dizendo somente aos discípulos, Jesus está dizendo agora ao povo, porque é esse povo que está seguindo essa mesma mentalidade farisaica, essa mesma mentalidade da hipocrisia. E veja o que Jesus diz: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Jesus está dizendo, cuidado com a cobiça. A pergunta é, o que o litígio, o que a discussão que aquele rapaz está trazendo tem a ver com a cobiça? Aquele rapaz veio com uma solução pronta, pedindo para que Jesus valide a sua oração, valide o seu pedido, valide a sua solução. Mas Jesus vai tratar o coração daquele homem. Jesus vai tratar os problemas mais profundos que levam aquele homem a fazer aquilo que ele acabou de fazer. E ele acabou de dar um exemplo para Jesus de cobiça. O que é a cobiça? O que é essa, digamos assim, essa sede insaciável por aquilo que não nos pertence? É curioso como Jesus está tentando mostrar para aquele povo agora, a partir do exemplo daquele homem, aquilo que já no Sermão da Montanha ele ensina. Quando depois de abrir o Sermão da Montanha, falar que nós somos os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo, Jesus olha para os discípulos e diz assim, para os discípulos, por que vocês andam ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haver de comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas estas coisas? Observem as aves dos céus, elas não juntam em celeiros, elas não amontoam, elas não represam, elas não entesouram, elas não encastelam as suas coisas, elas não fazem represas, mas o vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas e tem alimentado cada uma delas. Não sabeis que a vossa vida é mais preciosa do que todas essas coisas? Por que vocês estão preocupados com as vossas vestes? Observem os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, vestiu a erva do campo como Deus vestiu o lírio do campo. Mas se vocês estão preocupados com todas estas coisas, é porque vocês são como os pagãos, porque os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Eles é que se preocupam com exatamente comer, beber e vestir, porque eles não têm um pai como vocês, que alimenta os pássaros e que veste os lírios do campo. Se ele alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, e os pássaros e os lírios do campo, que estão abaixo do ser humano, eles são sustentados por Deus. Deus não sustentaria aqueles que estão acima dos pássaros e dos lírios do campo e que são seus súditos? Então, da mesma forma que Deus provê para o pássaro e provê para o lírio do campo, Deus proverá as suas necessidades. Basta o seu dia, o mal. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Jesus está falando ao coração dos discípulos a preocupação que somente naquela época as pessoas tinham. Preocupação com comida, com bebida, com roupa, com uma coisa chamada conforto. As pessoas se preocupam mais com conforto do que aquilo que realmente importa. Às vezes a gente acha que o que as pessoas da igreja precisam é conforto. E aí a gente esquece que o que elas precisam é mais importante do que o conforto. É a nossa presença. É que dar a nossa presença exige tanto, que é mais fácil dar o conforto. É mais fácil se preocupar com aquilo que menos importa. Eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que menos importa. Porque o que Jesus diz não é outra coisa senão, não é a vida mais importante do que todas estas coisas. Sabe qual é a palavrinha que Jesus usa lá? Para a vida? Psique. Que é a palavra que a Septuaginta, que é a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, optou por traduzir nefesh. Nefesh é uma palavra do Antigo Testamento que aparece lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passa a ser nefesh hayah,
Ele passa a ser alma vivente, que literalmente poderia ser traduzido assim: garganta faminta que anda. Melhorou? Os hebreus têm uma maneira de pensar as coisas diferente dos gregos. Hebreus não tem problema com ambiguidades, os gregos sim. Os gregos têm que ter uma palavra para cada coisa. Para o hebreu, chamar isso aqui de pata, chamar, isso aqui de pata, olhar para a pata do animal, chamar de pata, não tem problema nenhum, é a mesma palavra, tá, entendeu? Ótimo, é isso que precisa. Chamar o Espírito de vento, chamar o Espírito Santo de vento, chamar aquilo que está dentro de mim me fazendo viver de vento. Para eles não é problema nenhum, para um grego isso é um absurdo. Como pode uma mesma palavra servir para tantas coisas? O grego, então, ele quer separar tudo. Não, pata é uma coisa, pé é outra coisa, tripé é outra coisa, cada coisa vai ter o seu próprio nome. Os hebreus, então, usam a mesma palavra para várias coisas, mas mais do que isso. Eles usam a mesma palavra para várias coisas, sempre pensando numa imagem. Por isso a palavra vento, a palavra ruach, que, por exemplo, pode apontar para vento, para algo climático, ela pode, ao mesmo tempo, apontar para o próprio Deus, para o Espírito Santo de Deus, para o Espírito de Deus, ruach Yahvé. Esse Espírito do Senhor, ele é chamado de ruach, mas ele não é literalmente um vento, mas ele não é chamado de ruach à toa, porque ele é como o vento. O homem é chamado de garganta, mas ele não é literalmente uma garganta. Ele é como uma garganta. Aí fica um pouquinho ainda diferente. Tá bom, Jonas, eu entendi que eu não sou uma garganta andante. Já entendi. Eu não posso entender literalmente. Ótimo. Mas ainda não entendi o que é ser como uma garganta. É porque se tivesse dito de alguma forma semelhante à nossa antropologia, seria mais fácil da gente entender. Por exemplo, quer ver? Eu digo assim para você, a gente faz isso o tempo todo. A nossa maneira de dizer verdades, que, por exemplo, os filósofos vão gastar tantas palavras, de uma maneira mais simples, mais direta e mais imagética, ela é mais comum entre as pessoas do que se possa imaginar. Por exemplo, eu digo assim para você: aquela irmã tem a língua maior do que a boca, hein? Você vai dizer: ô irmã, abre a língua aí. Aí sai aquela língua enorme assim. Ah, claro que não. Você está dizendo que aquela pessoa ela é fofoqueira. Não é? Porque se você diz linguaruda, você vai dizer: deixa eu ver o tamanho da sua língua. Não, você está dizendo que ela é linguaruda, você está dizendo que ela é fofoqueira. Você diz assim: o problema desse menino é que a mãe fica passando a mão na cabeça dele o dia inteiro. A mãe fica lá? O moleque tem uma... Claro que não. Ela está dizendo que a mãe é conivente com o que aquele menino está fazendo. Você diz assim... a gente vai ter várias maneiras de se referir às coisas usando imagens. Elas não podem ser entendidas literalmente, porque elas tratam de princípios. E a gente não faz isso só com palavras, a gente faz isso com partes do corpo. Por exemplo, se você está num auditório como esse, e de repente, para alguns, isso já pode acontecer exatamente agora, principalmente aqueles que não conseguem explicar o tamanho da fome que toma, não é, o seu corpo, o cara chega a transpirar. Então, 15 para as 11, o cara já está aqui pensando no que ele vai comer. O cara já está com fome. Só que um está numa ponta e o outro está na outra ponta. E ele quer dizer para o outro cara que ele está com fome. E aí ele pode fazer algum gesto. Onde que ele pode fazer o gesto? Mais ou menos ele pode pôr a mão aqui, né? E ele vai correr o risco, porque o pessoal de lá pode entender uma outra coisa. Em vez de entender que ele está com fome, pode entender que ele está sofrendo sobre os resultados da sua voracidade. Mas, em geral, quando a gente está com fome, eu estou com uma fome, a gente põe aqui, né? Se você procurar gravuras semíticas, por exemplo, nos estudos arqueológicos, você vai ver várias, não só entre os semitas, entre os egípcios, os coptas, isso vai estar muito presente lá. Imagens, desenhos deles segurando a garganta. Já viu? Eles ficam de joelhos assim, com as mãos na garganta. Isso a gente não faz quando a gente está com fome, quando a gente está com sede, mas isso eles faziam. Era a imagem, era o jeito deles dizerem: estou com fome, estou com sede, porque a garganta era o lugar da saciedade, a garganta é o lugar do prazer, garganta é o lugar da satisfação, é aqui o lugar da sede, aqui é o lugar da fome. Se a gente quisesse desfazer a imagem da literalidade, então Gênesis 2, capítulo 7,
poderia facilmente ser traduzido por: Deus soprou sobre as narinas do homem um fôlego de vida, e ele passou a ser uma fome que anda. Você não tem uma fome. O texto não fala de ter, de possuir. O texto fala de ser. É bem simples de entender. 2 frases, em 2 sentenças vocês vão saber a diferença clara entre ser e ter. Eu tenho uma jaca. Eu sou uma jaca. Percebe a diferença? Você não tem uma fome. Você é fome. Você não tem uma fome. A fome que você tem é essa que você, daqui a pouquinho, daqui a uns 15 minutos, você já vai começar a sentir os efeitos dela. E vai resolver fácil. E vai resolver bem. Aqui resolve muito bem. Dá meio-dia e meio, você vai ali, vai resolver de um jeito que você, depois que terminar, você vai olhar para tudo, não aguento mais, eu não quero mais, porque resolveu. As fomes que você tem se resolvem. O problema é a fome que você é. Como resolver a fome que você é, não a fome que você tem. É tão interessante o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não? De repente, um diálogo, eu acho aquele diálogo doido. Jesus está com fome e sede, os seus discípulos vão resolver o problema da fome. Resolver o problema da fome, vai lá comprar comida. E Jesus fica ali, numa cena irônica. Ele, o Senhor das águas, o Senhor que anda sobre as águas, o Senhor que manda o temporal parar e para, o dono do universo, o dono de tudo, está diante de uma fonte que tem água para matar sua sede, mas ele não tem um canequinho para tirar a água daquele poço. Que irônico isso, né? O Senhor do universo não tem um canequinho. E só que ali, aquela tentação lá de Mateus capítulo 4, de Lucas capítulo 4, que é a tentação de Satanás, né? Transforma essa pedra em pão, é aquela que está ali diante de Jesus de novo. A tentação não é de que Jesus não possa transformar pedra em pão. Vocês duvidam que Jesus possa transformar pedra em pão? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. O que é transformar pedra em pão para quem transforma água em vinho? Nada! Jesus pode transformar pedra em pão, mas também pode transformar água em vinho. Mas por que Jesus transforma água em vinho, mas não transforma pedra em pão? A diferença é clara. Ele transforma água em vinho porque não é para ele. Mas transformar pedra em pão é para ele. Fazer o milagre daquela água flutuar e chegar assim, ó, como um canudinho para ele, ó, inevitável. Faria na hora, no estralar dos dedos, e aquela água chegaria até ele facilmente, sem problema nenhum. Mas Jesus não veio usar o seu poder para si mesmo. Essa foi a primeira tentação no deserto. Então Jesus está ali, diante do poço, não tem com que tirar água daquele poço. E aí o que acontece? Chega uma mulher, olha a ironia. Ela não é Deus, mas ela tem a tal da canequinha. Ela pode tirar a água. Olha que coisa maravilhosa, olha como Jesus, o Criador dos céus e da terra, nos ensina a humildade. Ela tem o que ele não tem. Ela tem o que ele não tem. Isso é fácil de resolver. Quando a gente não tem coisas, é fácil de resolver. A gente pede, a gente não toma, a gente não furta, a gente não rouba, a gente pede. É que pedir nos humilha, né? Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou pedir? Não, isso vai me colocar numa condição de humilhação. Jesus não tem. Ah, ela tem, eu estou com sede. Jesus tem sede. Então, me dá aí de beber dessa água. A mulher falou assim, peraí. Você quebrou o protocolo aqui nessa igreja, tem uma série de regras. Você não pode falar comigo, não. Eu estou em outro cargo. Quem é você para vir falar comigo? Você está chegando agora aqui na igreja, já está querendo mandar em tudo aqui? Como assim? Você quer subir aqui já e fazer o que está fazendo? Calma aí, peraí. Tem um protocolo, as coisas não funcionam assim. Você é daquele lado, eu sou desse lado. Você está na turma de lá, estou na turma de cá. Jesus olha para ela e diz assim, mulher, se você soubesse com quem você está falando, quem pediria água agora era você. Jesus inverteu todo o jogo, né? Ele inverteu o jogo do ter e do ser. Ela tem o que Jesus não tem.
mas ela não é o que Jesus é. Então aquela mulher, quando ouve Jesus dizer, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água. Ela diz, ela olha para a mão dele, ela não entende nada, porque quando Deus fala das coisas do céu, a gente só pensa nas coisas da terra. Então ela olha para as mãos de Jesus e não vê canequinha nenhuma. Olha para ele e diz assim, você... meio que duvidando, né? Aí ele olha no fundo dos olhos dela. E quando ele faz isso e diz assim, se você soubesse com quem você está falando, não só você pediria água, mas eu te daria a fonte que jorraria do seu interior. Ah, aquela mulher entende que Jesus já não está falando mais da canequinha, não. Jesus não está falando mais da sede que ela tem. Jesus está falando da sede que ela é. Ela diz, então, me dá de beber dessa água. Olha que conversa de doido. Jesus diz assim, cadê seu marido? Como? Pum! Que coisa torta! Jesus, de repente, está falando lá com o sujeito que chega lá, falando, eu quero repartir a parte que me cabe na herança do meu irmão, e manda ele, Jesus, de repente, fala de cobiça. Você quer se separar da sua mulher, o pastor chega e fala de idolatria. Como assim uma coisa? O que isso tem a ver com isso? Eu quero resolver o meu problema agora. Eu sei. Jesus quer resolver o teu problema do ter. Mas o que ele quer dizer para você é que o seu ter só vai ser um problema resolvido de fato se você, em primeiro lugar, resolver o problema do ser. E se você resolver talvez o problema do ser, você não vai ter mais o problema do ter. E esse problema do ter é tão gigante porque você ainda não resolveu o problema do ser. Então Jesus, sabendo que aquela mulher, quem era aquela mulher, e a conversa vai prolongando, né? Coitado, Jesus nem por tomar água. Cadê o seu marido? Ele falou, senhor, não tenho marido. Já dá uma desculpa ali. Bem dissesse, porque sim, você já teve, o que você tem agora não é seu. Ela fica assustada. Senhor, veja o que é esse profeta. Olha que conversa de doido. Olha, dizem que a gente tem que adorar. Como assim? Os caras um estava com sede, agora fala de marido e agora fala do templo. Onde está essa mistura toda? De repente a conversa, que começa com um simples pedido de copo d'água. Jesus está dizendo, me dá um copo d'água. Vira evangelização. É só pedir um copo d'água. Jesus ali está mudando a vida daquela mulher de uma vez por todas. D'água. Ela reagiu. E então Jesus apresentou para ela um outro mundo. Aquela mulher começa a vislumbrar outras coisas. Ela esquece que ela tem que pegar água do poço. E ela olha para o lado e vê no monte o templo dos samaritanos destruído. E no outro monte, o templo dos judeus que ela não pode entrar. Então ela não pode entrar nem naquele templo, porque ela é samaritana. E ela não pode adorar naquele porque foi destruído. Então ela descobre que tudo aquilo que Jesus está falando diz respeito ao culto. O problema do homem, no seu ser, não é racionalidade, não é emoção, não é afetividade. É um problema litúrgico. Deus, a primeira definição que Deus dá do homem não é a definição do homem como ser racional. É a definição do homem como ser litúrgico. Quando Deus diz, sopra o fôlego de vida sobre as narinas do homem, e ele passa a ser. Ali a Bíblia está definindo o homem como um ser litúrgico. Ele está dizendo, você foi feito para algo que nunca pode faltar na sua vida, culto. Tudo pode faltar. Você vai lidar com várias faltas neste mundo. Você vai lidar com várias ausências desse mundo. Mas existe uma ausência que você nunca vai saber como lidar com ela. E essa ausência diz respeito exatamente à experiência cultica, à experiência da adoração, à experiência da devoção. Então, quando Jesus, naquela mulher, de repente, no meio das contas, diz, mas onde eu tenho que adorar? Diz, mas a gente está falando de marido. Como assim? Aquela mulher estava dizendo, Jesus estava dizendo para aquela mulher, revelando para aquela mulher exatamente como ela tem conduzido a vida dela. Ela tem conduzido a vida dela da seguinte forma. Eu acho que o que vai resolver o problema da minha fome, que eu sou, é mais um marido. Aí não resolveu.
Aí trocou o corintiano por um São Paulino. Ô, coitada. Não deu certo de novo. Trocou o São Paulino, não é, por um palmeirense. Melhorou um pouquinho, mas também não vale nada. Não tem mundial, aí sofre. Brincadeira. Tem um irmão que vai me pegar depois. Tem sim, 1951. É verdade, meu irmão. Vai pulando de um para o outro. Quem sabe vai chegar algum que vai resolver o meu problema. Quem sabe o meu emprego, quem sabe ganhar mais dinheiro, quem sabe eu ter mais, eu ter mais, eu ter mais. É uma voracidade, é uma fome de ter mais, ter mais. Eu vou represar, represar, represar. Quem sabe vai resolver o problema da fome que eu... Não resolve. Não resolve. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus diz àquele rapaz... E aquela multidão, por conta daquele rapaz, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, ele diz, pois a vida, pois a nefesh, pois a psique, pois tudo isso que faz o homem viver, pois a vida do homem, aquilo que Jesus estava dizendo no Sermão da Montanha, não é a vida mais importante do que todas essas coisas, porque é a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele tem. A plenitude não consiste naquilo que você tem. A sua segurança é virtual. A segurança dos seus filhos é virtual. A segurança do seu corpo é virtual. A segurança de tudo que você põe nessa vida, a sua confiança, é virtual. E é isso que é a teatralização da fé cristã. A busca por segurança, confiando em tudo, menos em Deus. Mas a vida é maior do que tudo aquilo que alguém pode possuir. A sua vida é maior do que os bens que você possui. A sua vida é maior do que os carros, do que toda a propriedade que você possui. A sua vida é maior do que tudo aquilo que você considera ser a coisa mais importante da sua vida. Porque a sua vida é um saco vazio do tamanho de Deus. E só Deus preenche direitinho esse vazio que é você. Para que você possa ter plenitude, as coisas que você tem precisariam ter a mesma dignidade de Deus, mas elas não têm. Elas não têm. E é por isso que quando a gente coloca essas coisas dentro desse saco que somos nós, elas ficam sambando, elas ora dão prazer, ora elas mostram a nossa angústia, mostram o nosso vazio, mostram o nosso desespero. E aí mostra ao mesmo tempo o nosso desespero exatamente pensando no dia de amanhã. Por que Jesus começa dizendo, não andais ansiosos quanto à vossa vida, porque a vida é mais importante do que todas essas coisas. E termina dizendo, olha aí, cuidado com o dia de amanhã. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Porque quando a gente fica preocupado com o dia de amanhã, a gente quer guardar exatamente a providência que Deus deu para hoje, para o dia de amanhã. Então a gente quer reter, represar, represar, represar. Essa é a experiência daquele que luta contra o culto. É a avareza. A avareza é a capacidade que a gente tem de reter, represar, guardar, guardar. E por que o avaro não tem dificuldade de lidar com abrir mão do tesouro que ele tem? Mesmo que seja um pouquinho, só para dar uma alegria para sua família. Mas por que ele vai sofrer para fazer aquilo? Porque a alegria dele não está nos bens que possui. Porque ele não possui nada, ele vive uma vida simples, não tem nada na casa dele. Todo mundo olha e fala assim, nossa, uma pessoa tão simples. É rica, é impressionantemente rica. As coisas são muito simples. A gente fala, nossa, que pessoa humilde. Está segurando, porque o ídolo dela é a segurança de que se acontecer alguma coisa amanhã, eu tenho como ajudar, eu tenho como me manter, eu tenho como ficar em pé, eu tenho lugares para poder me segurar, eu tenho pontos de apoio, eu tenho onde me apoiar. Então a vida se torna nada mais nada menos do que uma busca de segurança. Eu quero segurança, segurança, e vou sacrificar tudo que eu tiver pela frente para ter segurança. É isso que acontece, os ídolos sempre pedem sacrifícios. Deus não pede sacrifício, porque o único sacrifício que já tinha que ser feito, ele já fez. E foi ele que sacrificou, não foi você.
Todo ídolo pede um sacrifício. E quando a gente se sacrifica por um ídolo, principalmente quando esse ídolo é o ídolo da retenção, a gente quer a segurança. Retendo, retendo, retendo. Como Jesus vai ensinar isso para o povo? Contando uma parábola. Essa parábola é muito simples, como a gente leu, de perceber. Jesus conta uma parábola dizendo: o homem rico teve uma grande ideia, aplicou o seu planejamento estratégico, empreendeu sobre a terra, e a terra floresceu, produziu, e ele ficou mais rico ainda. É isso que o texto diz? Não. O texto não é sobre o homem rico, o homem insensato. O texto é sobre a graça de Deus. Segunda coisa interessante. Aqui esse é um texto daqueles delicados, sabe? Porque a história seria legal, não é? O cara é um pobre, miserável, não tinha dinheiro, não tinha nada, tá ralando, trabalhando, não tem nada, sabe, não ganha nada, ele tá numa luta terrível, e aí de repente Deus faz o campo dele florescer e ele se torna um milionário, glória a Deus, aleluia. Esse é o testemunho que a gente consegue dar na igreja, que os irmãos conseguem louvar a Deus por isso. Mas se você já é rico e Deus te dá mais dinheiro, é difícil louvar por esses irmãos, viu? Porque a gente fica igual aquela outra mãe, de olho no tesouro. Eu também quero. É interessante como a cobiça ela mexe exatamente com isso. Aquele homem não precisava ser mais rico. Ele já é rico. Deus faz florescer o campo dele, produzir mais. Que ele fica mais rico ainda. Mais rico ainda. Segunda coisa interessante. Versículo 17 diz: e ele pensava consigo mesmo. Esse é o primeiro dado no texto que eu queria que você prestasse bastante atenção. Ele pensava consigo mesmo. Ele é muito rico, mas muito solitário. Ele não tem ninguém para conversar, ele não fala com ninguém, ele não está debaixo da supervisão de ninguém, ele não tem amigos, ele não conversa com ninguém, ele é uma pessoa ensimesmada, ele decide a sua vida sozinho, só ele decide, e ponto final. Então, ele conversa consigo mesmo. Como que ele conversa consigo mesmo? Da seguinte forma: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Veja, ele não começa dizendo: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu já tinha tanto. O Senhor já me deu tanto. Eu já sou tão grato por aquilo que o Senhor me deu. Eu não precisava de mais, e o Senhor me deu ainda mais. Eu quero te agradecer por isso. Não, nem isso. A bênção de Deus se tornou um grande problema para ele. A graça e a misericórdia de Deus sobre ele se tornou agora o grande problema da vida dele. Por quê? Qual é o grande problema dele? Como é que eu posso fazer para abrigar mais gente dentro desse galpão? Eu tenho que aumentar esse galpão. Ele tem que ficar maior, tem que caber mais gente, tem que lotar mais, tem que encher mais, encher. Essa é a preocupação. Encheu, vamos botar mais gente aqui dentro. Tem que caber mais coisa aqui dentro. E virou problema. E o problema da retenção. O problema da represa. O problema do entesouramento. Mas é tão engraçada essa conversa, não? Porque ele conversa consigo mesmo. Então ele no primeiro momento diz: que farei, pois não tenho onde guardar esse celeiro? Agora ele tem que ser a segunda pessoa que vai responder a pergunta que ele fez, porque ele está pensando consigo mesmo. Então ele responde para ele. Então disse: vou fazer isso. Derrubarei os celeiros, edificarei outros maiores, neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo. Aí ele vira para o outro lado e vai dizer para ele de novo. Né? Exatamente o seguinte: armazenaste muitos bens, agora você está feliz, agora você pode descansar, agora você pode ser feliz, agora você pode comer, beber e se alegrar, porque você conquistou tudo o que você precisava. E assim termina o diálogo consigo mesmo. É por isso que ninguém nunca fica de mal consigo mesmo, né? Já pensou você falar assim: olha, eu não vou falar com você durante uma semana.
Eu também não vou falar com você nem mais uma semana. Pronto, e os dois não se falam mais. Você nunca fica de mal consigo mesmo. Porque você é sempre duas pessoas que concordam sobre o mesmo ponto. E é por isso que você é sempre um colapso. Porque você nunca vai discordar de você. Você nunca vai... Não concordo com o que você acabou de dizer, Jonas. Porque se eu tiver isso, eu vou ter que repetir tudo o que eu falei. Eu preciso de um outro que discorde de mim. E que eu seja capaz de ouvir. Mas quando não tem mais outro na minha vida, a única voz que eu consigo escutar é essa voz daqui de dentro. O mundo todo já não existe mais ao meu redor. Não existe mais esposa, não existe esposo, não existe filho, não existe filha, não existe pastor, não existe irmão da igreja, irmã da igreja, não existe mais ninguém, não existe mais ninguém, eu não escuto mais ninguém. Só escuto a mim mesmo. E aí ele faz um grande projeto, né? Qual é o grande projeto da vida dele? Que coisa maravilhosa, não? Ele era rico, Deus torna ele mais rico, então qual é a grande sacada dele? Olha que cara brilhante, que cara incrível. Vamos fazer algo maior, para caber mais coisa. Ele não entendeu nada do reino de Deus. O reino de Deus não é o reino da retenção. O reino de Deus não é o reino da avareza. O reino de Deus não é o reino da represa. O reino de Deus não é o reino da contenção. O reino de Deus não é o reino da represália. O reino de Deus é o reino da frutificação, da multiplicação. Todas as vezes que o povo quis se reter, todas as vezes que o povo diz assim, vamos ficar todo mundo juntinho aqui, todo mundo de mãozinha dada, está aumentando, vamos aumentar mais, mas ninguém separa, ninguém separa, ninguém separa, Deus vai lá e manda o juízo, espalha tudo, a igreja tem que espalhar, a igreja não pode ficar só aqui, a igreja tem que espalhar pelo mundo todo, Deus espalha seu povo, Deus espalha as coisas, o reino de Deus não é um reino que retém, o reino de Deus é um reino que floresce, o reino de Deus é um reino que avança, o reino de Deus é um reino que não retém o poder, que não retém a graça, que não retém o amor, mas se torna simplesmente fonte de crescimento, fonte de florescimento. Só que a regra de ouro do reino de Deus é a regra que vai contra o nosso coração, que quer segurança naquilo que a gente tem, que é justamente abrir mão daquilo que a gente tem, sem nunca abrir mão daquilo que nós somos. Quando você sabe que você é necessidade, não de tudo aquilo que você tem, mas necessidade de Deus. Pode ter, pode não ter. Tudo o que você precisa para ser feliz, você já tem porque é Deus. Ponto final. Agora a segunda pergunta, que é importante nesse texto. O que esse homem, depois dessa conversa, esse brilhantismo, né, da ideia dele, né? Incrível, você vai crescer, vai prosperar, depois você prosperar, agora sim você pode descansar. Essa é a pior notícia que um homem pode receber na vida e dar a si mesmo. Todas as vezes que a gente faz isso, dá tudo errado. Tá certo? Todas as vezes. O que que é? Já trabalhei tanto, acho que agora eu posso descansar. Deus não. Toda vez que a gente fala assim, olha, não, agora eu preciso descansar. Esse descanso não é aquele do barquinho de Jesus, viu? Esse descanso se chama fuga. A gente chama de descanso o que é fuga. A gente chama de mestre quem é Deus. A gente chama de Senhor aquele a quem a gente não quer obedecer. A gente é capaz de teatralizar as coisas de uma tal maneira que a gente trata as coisas como elas não são. Então, descansar aqui, na verdade não é descansar. Na verdade é isso aqui. Tudo isso aqui eu mereço. Eu agora preciso desfrutar de tudo isso aqui. No reino de Deus, o imperativo é exatamente o da Trindade. Todos doam, todos recebem, ninguém toma. Como que termina essa história? Como vai terminar o nosso sermão dessa manhã? Jesus lhe disse, insensato.
é a palavra bíblica que também pode ser traduzida como tolo. A mesma que é usada em Provérbios. Né? Tolo. Mark Twain diz uma frase muito curiosa. Ele diz assim, né, nunca discuta com um tolo. Pode ser que não percebam a diferença. Por quê? Porque o tolo não escuta ninguém. O tolo só conversa consigo mesmo, ele só escuta ele mesmo. Por isso, toda vez que você está tentando discutir com um tolo, não adianta tentar convencer ele, porque ele só escuta ele mesmo. A única maneira dele sair disso não é com argumentos. Não adianta você chegar para ele e argumentar, olha, o Evangelho diz isso, assim, assado. Ele não está ouvindo o Evangelho, ele precisa de outra coisa, ele precisa de uma libertação aqui dentro. Ele precisa de um choque aqui dentro, para que ele acorde e ele possa escutar uma outra voz que não é a voz dele. Então Deus diz, insensato, e aí vem o choque. Esta noite pedirão a tua vida. Você fez tudo isso, conquistou tudo, mas no seu planejamento não contava que a sua vida seria recolhida exatamente agora. Imagine aquele irmão que chegou pedindo para Jesus ordenar que aquele outro irmão desse a parte que lhe cabe na herança. Talvez aquele irmão tivesse razão. E por isso ele está dizendo a Jesus, porque ele sabia que Jesus, sendo justo, e sabendo que aquilo que ele está pedindo é justo, porque o irmão tomou a parte que não era dele, ele está pedindo para que Jesus faça justiça, para que Jesus faça com que aquele irmão distribua corretamente. O que esse irmão não queria? Sair no prejuízo. Não queria sair no prejuízo. Então Jesus conta essa parábola e termina dizendo, insensato, essa noite pedirão a tua alma. É incrível como a gente pode perder momentos com aqueles que Deus coloca em nosso caminho, pessoas que estão à nossa volta, justamente porque o nosso interesse está para além de tudo isso. É como se as coisas que realmente importam, o bebê, sumisse da nossa frente. E a única coisa que importa é partir no meio, dá a parte, faz justiça. Jesus está dizendo e ensinando que feliz é aquele que, mesmo sendo injustiçado, vai encontrar a graça. Daí a ideia de que mesmo você sofrendo a injustiça, mesmo em qualquer briga que seja, qualquer luta que seja, você assimilar é muito mais difícil do que você rebater. Então Jesus conta a história de que Deus disse, insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E aí a pergunta derradeira, qual é o teu legado? O que você tem deixado? E para quem? Para quem será? Você sabe que a gente pode desenvolver a arte do desaparecimento, né? Mesmo dentro de uma igreja. Aqui mesmo. Você pode estar aqui e sua mente não está aqui. Você pode estar aqui, ouvindo, mas é outra voz que você está ouvindo, em outro mundo que você está, em outro lugar que você está. Nós somos expert em estar presentes e ausentes ao mesmo tempo. E a melhor maneira de a gente estar ausente na vida é, às vezes, dormindo. Por isso que dormir é complicado. Porque dormir é descansar, quando realmente você precisa descansar. Mas, o que é mais curioso em toda essa história é que, às vezes, dormir não é descansar. Dormir é fugir. Jesus está no jardim. Ele sabe que ele vai morrer. E ele então convida os seus amigos. Ele não convida alguém da multidão. Ele convida os seus discípulos para orarem com ele e vigiarem com ele. A Bíblia diz que eles dormem. Eles estão lá, mas não estão. O corpo deles está ali, mas o coração deles não está ali. A gente consegue
está presente na nossa casa e ao mesmo tempo ausente na nossa casa. A gente consegue estar presente na nossa igreja e ao mesmo tempo estar ausente. Essa é a melhor maneira de alguém viver sozinho, seja numa multidão, seja onde quer que for. Você pode viver sozinho, mesmo sendo abraçado por 1 milhão de amigos, como diz a música lá. Mesmo que seja dos likes lá do Facebook. Jesus termina dizendo: assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Que a gente possa, a partir do que a gente ouviu da palavra de Deus, revisar nossa vida. E revisar a vida não significa simplesmente você tentar descobrir com a sua perspicácia quais são os pontos de desequilíbrio que você tem. Se você fizer isso, você vai encontrar alguém que só concorda com você. Vai dizer, você é desequilibrado nisso, Jonas. É, claro. Outro Jonas. Eu preciso é que o Marquinhos, minha esposa, os irmãos da minha igreja que estão aqui, os meus irmãos da igreja que estão lá, minha família, que as pessoas que estão à minha volta digam assim: Jonas, você está errado. Você precisa parar o que você está fazendo. É disso que você e eu precisamos. Ouvir. Só que para ouvir, a gente tem que deixar de viver sozinho. Talvez você seja como aquele jovem que chega para Jesus para dizer muita coisa, enquanto ele deveria chegar diante de Jesus para ouvir. Perdemos a capacidade de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu tenho muitas razões, eu tenho tanta coisa para te pedir, mas quando eu disse Senhor, quando eu comecei essa oração, tudo que eu tinha para dizer foi por água abaixo. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor me ensina na tua palavra, o que o Senhor dirige pela tua palavra, para que eu possa não ser aquilo que eu quero ser, mas que eu seja quem tu queres que eu seja. E se você ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de qualquer pessoa que está do seu lado. Mas se você não pode ouvir a voz de Deus, você só consegue ouvir a voz que ninguém escuta e que está sempre dentro de você, o tempo todo falando, até mesmo nos sonhos. Oremos. Deus de misericórdia, graça e perdão, pedimos nessa hora, nos ajude a lidar com aquilo que não sabemos lidar, com a nossa capacidade de reter. Não queremos perder nunca, seja o que a gente tem, do ponto de vista das coisas que possuímos, seja daquelas coisas que dizem respeito ao nosso caráter, como orgulho, reputação. A gente coloca nessas coisas tanto valor, que a gente não é capaz de perdê-las para ter alguém que a gente ama por perto. Eu quero te agradecer nessa manhã com os meus irmãos, Pai, porque o Senhor nos entregou a Jesus, o seu tesouro, para termos perto de Ti. Ajude-nos a perder, para ter quem a gente ama por perto. Ajude-nos a assimilar injustiças, para termos quem a gente ama por perto. Ajuda-nos a assimilar as ofensas, para termos aqueles que o Senhor nos deu por perto. Quebranta nosso coração, para que a gente possa ouvir Tua voz. Deus, são tantas as pessoas que a gente escuta, que viveram uma vida tão cheia de orgulho e que de repente é uma doença que vem para a morte, que acorda a pessoa do seu ensimesmamento e faz com que essa pessoa veja o mundo à sua volta e valorize as coisas de uma outra maneira. Senhor, nós estamos te pedindo misericórdia, que o Senhor nos poupe, pela Tua palavra nos ensine, e que pelo Teu Espírito a gente possa ouvir mais uma vez a Tua voz e nos humilhar diante de Ti, confiando na Tua sabedoria. E se faltar confiança, que não falte o espinho que nos salva,
o espinho que é o freio da nossa maldade, o espinho que é o freio da nossa capacidade de reter e só reter. Que a tua mão poderosa nos guie, nos guarde, e que a gente possa descobrir a cada dia que o maior tesouro que alguém poderia ter, nós já temos, que é o Senhor de todo o universo. Obrigado porque podemos hoje dizer-te, tu és meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer profundamente os dias que eu pude ter aqui com a minha família, agradecer ao Marquinhos, agradecer ao PV. Eu entendo que isso aqui é como culto, né? O culto é uma coisa misteriosa. A gente vai para dar e recebe, porque Deus não deixa a gente dar e não receber. Então, como o culto é uma coisa que a gente vai dar para Deus e acaba recebendo tanta coisa, eu acho que o PV é uma das formas em que Deus chama a gente para dar e a gente acha que vem só para dar e a gente recebe tanto. Quero agradecer pela maneira como o PV tem acolhido minha família, como tem me acolhido nesses anos todos que a gente tem vindo aqui. E é isso, fazemos parte da PVlândia. Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado, Marquinhos.